Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio da sua Minipédia, o seu programete com conteúdo histórico expresso, que é o tempo de você tomar um cafezinho, ficar informado, informada e rir um pouco com as nossas diabruras aqui. Eu estou acompanhado desses dois daemons que me seguem ao longo da vida desde 2011 no Historiante, mas desde 2007 na minha vida acadêmica, e a outra que desde 2012, né, nos acompanha lá, nos ajuda a produzir o Historiante lá do Maranhão. Eu tô com o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Eu conheço o Pablo desde o tempo que ele era bem magrinho, viu? Isso nem existe, Kleber. Humilhou, Pablo. Eu nunca fui magrinho, Kleber. Você tá de brincadeira comigo. Quando você era servo do proletariado capitalista. Eles sugavam você. E continua sendo. E das terras do Maranhão, a senhora Joyce Oliveira. E aí, minha gente, falando da terra que tem muita muriçoca. Você não conhece Juazeiro. Não conhece, isso também é Pernilongo. Pernilongo. Joyce não conhece Juazeiro. Também. Juazeiro é a terra da muriçoca. Eles têm até estátua, aquele. Mas vou até fazer muriçocão. propaganda, gente. Vai ter São João, viu, este ano. Então, se vocês quiserem vir pra cá, venham a partir do dia 28 de maio, que o São João vai ser 2 meses. Chega, tá todo mundo feliz. Poxa, 2 meses? 2 meses. Tá rico mesmo o pessoal aí. Caramba! E todo mundo fala isso. Levem mosquiteiro. Levem mosquiteiro, né? Não, nessa época não tem muita muriçoca, não. Tem muita muriçoca na época da chuva. Mulher. Nessa época tá parando de chover já. Maio, junho. Se você tá garantindo. Ouvintes, não levem muriçoca quando forem ao Maranhão. No muriçoca, mosquiteiro. Mas eu levo a muriçoca de outros cantos, é a guerra. É a guerra, né? É isso aí, estamos aqui reunidos mais uma vez com essa alegria nos olhos, na voz, enfim, para falar sobre o que, dona Joyce? Nós vamos falar sobre a chegada dos espanhóis ao continente americano. É isso aí. Kleber Roberto, vamos lá, vamos ser objetivos. Se você pudesse citar aí 3 tópicos principais desse assunto, para todo mundo estudar, todo professor, todo aluno focarem nesses 3 tópicos, quais seriam? Bem, para entender sobre esse tema, vamos ter que entender primeiro sobre os povos pré-colombianos, e aí principalmente sobre os astecas, depois a chegada dos espanhóis e esse contato dos espanhóis, que aí vai chegando ali até a parte da expedição de Hernán Cortés, e por último, aí parte realmente do conflito entre astecas e espanhóis. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar, e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Quem estuda esse tema muitas vezes vai se deparar com um título bem pomposo, que é A Conquista da América. Inclusive acho que é até nome de filme isso. Na verdade não foi bem uma conquista, muito menos um descobrimento, porque a gente só descobre aquilo que está escondido. E o território que existia aqui, ele já era conhecido por muita gente, além do que
nesse território, muitos povos já existiam, já tinham sua própria estrutura social, sua cultura, sua economia, suas leis. Então, para início de conversa, vamos lembrar o seguinte: não se trata nem de descoberta e nem de conquista. Nós estamos falando aqui sobre a chegada dos espanhóis na América e uma chegada acompanhada por um processo de exploração, destruição e genocídio. Então não é assunto bonitinho não, tá? É um assunto bastante complexo. Quando os espanhóis vieram para essa região, quando os europeus vieram para essa região, ela já era habitada, ela já tinha suas próprias estruturas e seus próprios povos. Geralmente nós chamamos essas civilizações que aqui já viviam de pré-colombianas, ou seja, as civilizações que existiam antes da chegada de Colombo. A gente também pode chamá-las de civilizações autóctones ou civilizações indígenas ou originárias, porque elas estavam aqui primitivamente. Então, quando os espanhóis chegam na região, né, que é ali o Vale do Lago de Texcoco, que é a região onde os astecas vivem, ali aquela região já tinha diversas cidades mesmo. Os astecas eram também chamados de povos mexicas, e eles acabam se estabelecendo ali no vale, que também é chamado de Vale do México, por volta do século XIII. Eles vão chegar lá e vão inicialmente ser dominados. Eles vão ser dominados pelos tapanecas, que vão habitar ali a cidade de Azcapotzalco, que era a principal cidade da região. Os astecas, aos poucos, eles vão começar a se estruturar em torno de uma cidade. Essa cidade vai se chamar Tenochtitlan, que vai ser fundada em 1325. E em Tenochtitlan eles vão começar a se estabelecer e tal. Inclusive a própria escolha do local, ela é fruto de um presságio. Que presságio era esse? Os sacerdotes avistaram uma águia pousada num cacto devorando uma serpente. E isso foi entendido como um sinal dos deuses de que aquele local, aquela região deveria ser habitada. Aos poucos, Tenochtitlan vai começar a crescer e vai começar a estabelecer alianças, em especial a aliança com as cidades de Texcoco e Tlacopan. Essa aliança vai ser inclusive responsável pela vitória dos astecas sobre os tepanecas. Os tepanecas cobravam pesados impostos, enfim. E por volta de 1428, essa força unida das três cidades vai guerrear contra os tapanecas e vai vencê-los. Inclusive o líder da cidade vai ser sacrificado. O nome dele era Maxtla. Bom, com isso começa a supremacia de Tenochtitlan como centro de um império que vai crescer e muito, e que vai se tornar uma referência ali na região, recebendo muito das influências da civilização maia, que vai ser a predecessora da região, a maior da região predecessoramente. Os astecas eles vão se tornar o ponto central, a partir de Tenochtitlan, o ponto central de um império muito importante, muito forte, e que vai influenciar em muito a constituição social e política daquela região. A gente foi essa minipédia, eu lembrei quando eu fiz a América, né, com o professor Alexandre Guida Navarro, que era professor dessa... Soy louco por ti, América! Ele é professor dessa cadeira aqui, né, na UFBA. Ele tem até um laboratório de arqueologia e ele fez escavações no México. Então, que ele estuda maias, na verdade, estudava, né, ou estudou outras coisas. Mas foi muito legal aprender a América com ele, porque ele ensinou muitas coisas pra gente. E aí, dando início à questão do conteúdo, essas sociedades que viviam na América, né, sobretudo os astecas, de que a gente vai falar bastante hoje, a gente tem que ter noção que essa sociedade ela era muito estratificada, ou seja, havia uma divisão social bem definida, onde o posto mais alto era desse governante, que era o governante asteca, que era chamada de, deixa eu ver se eu consigo ainda falar, porque eu sabia, né, antigamente, Tlatoani, né? Então, o governante ele é investido de um caráter que é um caráter divino, né, um caráter sagrado, e por isso que ele ocupa esse posto, que é um posto principal. Abaixo dele, né, existe
os assistentes, que são os representantes do governo, né, que eram chamados de Cihuacuatlau. Você, professor que está ouvindo esse podcast, é legal a gente saber falar essas coisas para ensinar para os alunos, eles gostam de aprender. Abaixo desse assistente estavam os sacerdotes, que eram os representantes do poder religioso. Abaixo estavam os nobres, que eram os membros, né, das famílias aristocráticas. Abaixo dos nobres estavam os guerreiros, e os guerreiros eles ocupavam um espaço muito importante dentro da sociedade asteca, porque a guerra era a principal atividade dos astecas. Eles conseguiam expandir os seus domínios justamente porque eles tinham um exército que era um exército muito bem treinado e muito forte. Eles tinham uma arma, né, que eu estou tentando lembrar o nome agora, talvez daqui pro final do podcast eu me lembro, que era uma arma que até os espanhóis tinham muito medo, que era uma clava que era recortada e preenchida com sílex, que é uma pedra vulcânica muito cortante. Então, apesar de não ser uma arma de fogo, que era muito usada pelos espanhóis, né, essa arma que os astecas tinham, eram muito temidas pelos europeus, porque era muito cortante. E aí, era considerado que qual era o lugar de honra, né, de um asteca? Era principalmente de um guerreiro que morria durante o combate. E aí, ao mesmo tempo que aos homens era colocado o momento de glória, né, da sua existência, né, o seu fim com a morte na guerra, também as mulheres eram colocadas que o seu momento auge seria, por exemplo, no momento do parto. E se essa mulher ela morresse durante o parto, também ela era considerada uma mulher, que seria uma mulher de muita importância dentro daquele contexto social. Abaixo dos guerreiros tem os camponeses, que eles eram agricultores e eles prestavam serviços, trabalhos compulsórios para o governante asteca através de construção de diques, de barragens, né, e de canais, por exemplo. E esse tacape que Joyce falou, ele era realmente poderoso. Ele poderia derrubar qualquer guerreiro, até mesmo os cavalos que os espanhóis estavam trazendo para fazer essa guerra. E o nome dele era Macahuitli, e era realmente uma arma devastadora. Mas dentro desta sociedade, que era uma sociedade que tinha um império, que era uma sociedade guerreira, ela também tinha a sua religião. E os astecas, eles eram politeístas, ou seja, não acreditavam em um só Deus. Mas a religião asteca, ela também absorveu outras culturas de outros povos da Mesoamérica. E essas influências, a gente até lembra de, por exemplo, o que ocorre com Grécia e Roma, que vai tendo aquelas, digamos, aquelas sugadas de canudo de uma religião para outra, como por exemplo o Quetzalcoatl, que é para os maias o Kukulcán. Olha, agora vamos ter que treinar bastante os nossos idiomas mesoamericanos. Kukulcán, Quetzalcoatl e Kukulcán. Kukulcán. E os astecas, eles tinham também outros deuses dentro desse panteão, além do Quetzalcoatl, que é também, se vocês não lembrarem muito bem desse desenho que foi dito no início, que era a imagem do presságio da construção, é aquela águiazinha que está ali no meio da bandeira do México, viu, gente? Vocês pegam, olham a bandeira e tá lá. Aquele brasão ali faz parte da tradição do próprio povo mexicano, ou seja, trazido dos astecas. Bem lembrado. E, além, logicamente, dele, tinha também o outro deus que era o mais poderoso, que era o Tezcatlipoca, que era o deus mais poderoso dos astecas, além de Tlaloc, que representava a água e a fertilidade, e tinha também o deus da guerra. Esse nome aqui vai ser legal. Huitzilopochtli. Eita, Joyce é demais. Valeu, Joyce. Pois é. Repetindo, Huitzilopochtli. Aê, som de palmas. E era o deus da guerra dentro desse panteão asteca. E dentro desse panteão também tinham os sacrifícios humanos, que era algo importante para eles, porque eles acreditavam que com o sacrifício humano eles iriam satisfazer os deuses. E fazia também parte da crença de que esse sacrifício humano iria fazer o sol continuar a brilhar. E esses sacrifícios, eles poderiam ser feitos com, por exemplo, escravos ou guerreiros de outros povos que fossem conquistados por eles. E isso faz parte desse mito
de fundação do próprio povo, que segundo esse mito, o deus azteca Quetzalcóatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato também de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol em funcionamento. Só para complementar aqui essa questão, para que isso causa muito questionamento dos alunos, né? É que o mundo azteca, ele acreditava que ele tinha sido feito de sangue de ossos. E aí, por isso que era necessário que ocorressem esses sacrifícios. E aí, a pedra solar, né, pode ser usada, geralmente está nos livros, mostra muito bem que existe, né, o sol bem no meio e na língua do sol tem uma faca, que é isso que garante que o sol apareça no outro dia, justamente a ideia de ter que haver esse sacrifício. Isso é um pouco complicado para os alunos entenderem, então a gente tem que explicar isso bem legalzinho para eles. É isso aí. Nesse período, a gente tá assistindo aí, já no século XV da nossa era, um apogeu dos astecas ali na região da Mesoamérica. Ao passo em que, na Europa, começam a se estabelecer aquilo que a gente vai chamar de grandes navegações, não mais em direção ao Oriente, mas em direção ao Ocidente. Há um nome que é muito reproduzido, que é o de Cristóvão Colombo, e aí existem alguns mitos em torno dele. A primeira coisa, o mito de que Cristóvão Colombo queria provar que a Terra era redonda através de uma viagem de circunnavegação do globo terrestre. Isso é falso. À época de Cristóvão Colombo, muitos e muitos mapas, estudos e uma série de compêndios intelectuais já afirmavam, por A mais B, de que nós vivíamos num planeta esférico. Isso não era discussão. A outra questão era de que o Cristóvão Colombo queria encontrar um caminho mais rápido para as Índias e só. Também não. Ele queria isso sim, mas ele também queria empreender uma viagem em direção à margem oeste, com a ideia de, sabendo que inclusive que já existiam terras naquela região, encontrar terras e dar elas como possessões da rainha Isabel de Castela e, consequentemente, seu marido Fernando de Aragão. Sabendo disso, a chegada de Cristóvão Colombo em 1492 na área que a gente chama ali, né, de América Central, ela simboliza a demarcação territorial daquele espaço como espaço da coroa dos reis católicos, né, que são Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isso vai iniciar, vai iniciar uma corrida à demarcação de terras naquela região, que a gente vai chamar de conquista, mas na verdade, como a gente já falou, nem é conquista, nem é descobrimento, é exploração e é genocídio que foi empreendido. Então esse processo ele vai estabelecer, demarcar o território dos espanhóis e iniciar um processo de acumulação de metais preciosos. Lembrando que, por que eram feitas navegações nesse período? Porque existia uma compreensão dos estados europeus naquele momento de que a acumulação de riquezas era fundamental para uma economia boa, forte e um estado forte. Então isso era feito tanto com metais preciosos quanto com as especiarias pelas quais matava-se e morria naquele momento. Então a expansão territorial a oeste do globo terrestre, ela não foi feita, vamos ali dar uma volta no mundo. Eu não sabia que existia terra ali. Não, todo mundo já sabia, gente. Já existia compreensão disso tudo. Na verdade, foram navegações para demarcar territórios e declarar que aquela possessão era de coroa tal ou outra coroa tal. Então, era uma demarcação através da busca de riquezas, seja ela em metais preciosos, seja ela em especiarias. E isso vai gerar uma série de conflitos, inclusive a famosa divisão do mundo em 2 tratados, né? Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo,
pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Né? E aí o que é que a gente tem que entender desse processo, que eu chamo de expansão ultramarina, porque eu estudava colônia, né, antigamente, é que está se procurando estabelecer, né, essas zonas de influência e também domínios que são domínios importantes para a expansão desses reinos e do próprio sistema econômico aí durante esses séculos 14, 15, 16 e 17. Depois de 18 as coisas elas vão tomar outra dimensão. E aí, para tentar resolver, né, essas questões, principalmente entre os séculos 14, 15 e 16, você tem, sobretudo, um domínio que de Portugal e Espanha, eles que disputam, né, essas zonas de influência, disputam esses territórios em várias regiões, que é na América, mas também, né, principalmente na Ásia. E aí nós temos o primeiro tratado, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, que é o quê, né? Em 1494, Espanha e Portugal, eles vão traçar o meridiano, né? Para quem não lembra o que é o meridiano, porque história precisa de geografia, né? O meridiano, ele é uma linha que divide o mundo em dois polos, né? Ligando os dois polos. Então, o meridiano de Tordesilhas, ele vai dividir os domínios que são os domínios considerados da América Portuguesa e os domínios de Castela. Depois desse meridiano, né, que consegue se estabelecer quais são essas zonas de influência dentro do continente americano, vai haver também o debate e a necessidade de um antimeridiano, que é o antimeridiano, né, de Saragoça. E aí, por que é um antimeridiano, Joyce? Ora, porque é do outro lado, literalmente. Se Tordesilhas a gente está falando da América, né, o Tratado de Saragoça, ele vai se voltar para o lado que são o lado das Índias, literalmente, né, para o continente asiático. E aí, o Tratado de Saragoça, ele tem o princípio de resolver a questão de quem é o dono, né, vamos dizer, quem tem a posse das Ilhas das Molucas, que era uma região extremamente importante, o comércio de especiarias, que era a grande, vou colocar nesses termos, né, a grande trend do século XV, início do século XVI, era justamente o comércio das especiarias. Então, para tentar resolver essa situação que era de um conflito geopolítico entre esses dois reinos específicos, foi feito em 1529, né, por Dom João III de Portugal e o Carlos I de Espanha, a assinatura do Tratado de Saragoça, que definiu, né, quais eram os limites da área de influência dos portugueses e dos espanhóis na Ásia. Nesse caso, o que é que foi resolvido, né? Que as Molucas ficariam com Portugal, né, seriam cedidas a Portugal pela Espanha, pela quantia módica de 350 mil ducados de ouro. Ouvindo essa daí, questão de divisão de terras, acho que quando meus filhos forem ouvir essa minipédia, eles vão fazer essa mesma divisão com a batatinha frita. Ó, 10 centímetros do copo de Coca-Cola, a batata é minha. 10 centímetros do seu copo é sua. Aí vamos fazer a divisão do novo mundo de batatas fritas. Mas saindo dessa parte, já temos um novo mundo, vamos dizer, dividido entre essas potências marítimas, que era no caso a Espanha e Portugal. E dentro dessa conjuntura espanhola, vamos ter um conquistador, que não era bem um conquistador, foi aquele que destruiu um povo, que era Hernán Cortés, que ele foi responsável pela expedição, que vai ser a expedição que vai causar todo esse rebuliço
dentro do Império Azteca. E Hernán Cortés, ele que nasceu na Espanha, ele já tinha feito uma viagem para o Novo Mundo ainda de jovem e tinha conseguido ouro numa dessas expedições, e com isso ele começou a ter renome, e depois ele foi morar dentro aí da possessão espanhola que se tornou Cuba, e conseguia ter mais renome com outras missões, mas ele não se limitou a ficar apenas ali na região caribenha. Ele acabou recebendo, digamos, essa expedição, que era uma expedição para o continente. E essa expedição para o continente acabou resultando na expedição contra o Império Azteca. E isso se iniciou em 1519. Quando ele saiu de Cuba, como dito, em Cuba ele já tinha tido renome, já tinha tido várias missões, conseguido ouro, com isso conseguido terras indígenas, mas em 1919 ele partiu de Cuba à frente de 508 homens, com 11 embarcações, indo para a península de Yucatán, no México, aí já na parte continental da América Latina. E ele começou a fazer essa expedição de conquista contra o Império Azteca. Só que vocês veem, 508 homens, estamos falando de um império, do Império Azteca, um império que tinha mais de 11 milhões de pessoas. Como é que esse cidadão ele vai fazer essa, digamos, missão de conseguir derrotar? Bom, a gente falou do Hernán Cortés, né? Kleber muito bem pintou aí esse quadro do, entre aspas, conquistador, Hernán Cortés. E aí do outro lado nós temos o Montezuma, que era o imperador azteca do período, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: Montezuma, ele fazia parte de anos de crescimento do Império Azteca, que não foram empreendidos pelas mãos do Montezuma especificamente, mas com os imperadores anteriores. Antes de Montezuma II, nós tivemos 5 soberanos que vão se suceder no trono do Império Azteca entre o fim do reinado de Itzcoatl, que era o último, grande chefe das 3 cidades aliadas, até a chegada de Montezuma II. A gente vai ter Montezuma I, né, que é aquele, ele era cognominado aquele que se zanga como senhor, ou o arqueiro que flecha o céu, ou o antigo. Aí ele vai ser sucedido por Axayacatl, que é a face da águia, o cognome dele. Tizoc, que era chamado de aquele que se sangra, uma alusão ao ritual do auto-sacrifício que o próprio Quetzalcoatl fez na mitologia azteca. E o último deles, antes de Montezuma, é Ahuitzotl, que é o monstro aquático. E aí a gente chega até Montezuma II, que era conhecido como Xocoyotzin, que era o honorável mais jovem. Todos esses soberanos, eles foram responsáveis pela expansão do Império Azteca, pelo estabelecimento de uma dominação muito grande, né, a conquista de diversas províncias e a expansão, né, e o fortalecimento desse reinado. É tanto que o Império Azteca tinha diversas províncias. Então a lista é de 38 províncias divididas aí em 6 territórios. E todas elas estabelecidas de tal modo que todas deviam contribuir com os tributos que elas pagavam de 1 a 4 vezes por ano, a depender das mercadorias e produtos que elas forneciam ao império. Então são diversas tarifas que eram cobradas de acordo com a produção que era feita em cada província e destinada ao império. Então veja como é um império extremamente complexo, cheio de regras, cheio de estruturas políticas de dominação próprias. Inclusive Montezuma, ele vai chegar no momento em que o Império Azteca vai estar em seu auge. E o comportamento que ele vai ter diante do conquistador vai ser muito ambíguo, né? Ele vai ser um cara que vai recebê-los. Primeiro ele vai temer esses espanhóis que estão chegando, porque existe uma profecia de que Quetzalcoatl iria retornar e reivindicar o trono do Império. Montezuma vai ser muito receptivo, hospitaleiro com os dominadores, vai enviar presentes, comitivas com presentes, vai tratar Montezuma como se fosse o embaixador de um reino estrangeiro. Alguns historiadores dizem que na verdade ele queria atrair
Cortés para Tenochtitlan, para ir sim capturá-lo, mas isso não vai acontecer. O que vai acontecer é justamente o inverso. Mas enfim, é nesse contexto, nesse momento histórico do Império Azteca, que os espanhóis vão chegar e vão travar essa guerra contra os povos locais. E aí entra uma figura, que é uma figura muito importante dentro do processo, e por isso que é muito controversa, que é a Malinche, também muito conhecida como Dona Marina ou Marina, né? A Malinche, ela era uma indígena de origem náhua e ela foi vendida, né, como escravizada. E nessa questão, né, dela ter sido escravizada, ela conseguiu aprender, né, além do seu próprio idioma, o náhua, ela conseguiu aprender, né, a língua asteca. Então ela é dada, né, como uma escravizada para o Cortés e ela se torna uma interlocutora, né, ela se torna uma tradutora. Aqui no Brasil a gente chama isso de língua, ou truxamã. Então ela tem esse papel, né, de conseguir fazer as alianças dos espanhóis com os povos que eram os povos submissos aos astecas. E aí ela era tão inteligente que durante pouco tempo ela precisou de uma pessoa que conseguisse traduzir para ela o espanhol, né? Ela conseguiu aprender o espanhol, então ela conseguia fazer a negociação, né, direta entre o Cortés. Ela acabou tendo um filho com o Cortés, né? Só que como ele era casado, ele arrumou um casamento para ela com o Dom Juan Chamarillo, mas ela acabou tendo um filho dele, e ela que vai ser muito a responsável, né, por esse processo de alianças e da dominação do Império Azteca. E por que é uma figura controversa, né? Existem visões que a veem como uma traidora, por ela ter permitido essas alianças, né, que acabaram derrubando o Império Azteca e culminando no início da dominação dos espanhóis no continente americano. Mas também tem outras visões que apontam que ela estava tentando garantir sua sobrevivência dentro desse sistema. E aí ela oscila muito dentro dessa visão. Ela como a mãe desse México novo, né? Desse México que é o México espanhol, ou aquela mulher que é considerada uma traidora. Isso tudo dentro de uma visão que acaba sendo uma visão incluída da misoginia, né, que vem das religiões judaico-cristãs. E dentro dessa missão de Cortés contra o Império Azteca, vai ter aqueles fatores, né, que já foram citados, que eram fatores que foram muito importantes para essa vitória. Um deles, como dito, foi o fator psicológico. E o que era o fator psicológico? Eram as novas armas que os espanhóis eles possuíam. As armas de fogo, canhões, a espada de metal, os cavalos. Tudo isso era novo para os mesoamericanos, para aqueles povos. E isso era um fator muito determinante no conflito. Mas aí vocês podem falar, mas eram 508 homens contra o Império. Mas aí eles fizeram alianças. Um dos povos que ele fez aliança foram os Totonacas, que foram convencidos a se tornarem aliados, mas não foram só eles. Outro povo que foi muito mais poderoso também se tornou aliado dos espanhóis, que era o povo Tlaxcalteca. E esse povo, eles não tinham sido subjugados pelos astecas, era um povo independente. E os astecas iriam utilizá-lo, digamos, como uma barreira, porque os espanhóis eles iriam chegar e não iriam passar, porque era um povo considerado poderoso. Mas os espanhóis, eles conseguiram derrotar esse povo e se tornaram outros aliados dos espanhóis. Ou seja, vamos tendo alianças. E agora os astecas tinham um inimigo muito poderoso, além dos espanhóis, esses outros dois povos. E além disso, tinham as questões biológicas. E essas questões biológicas eram o quê? As doenças, entre elas a varíola. E essas doenças, os povos que compunham os nativos americanos, eles não tinham anticorpos para as doenças europeias. E essas doenças acabavam dizimando e enfraquecendo os nativos. E esse foi um dos fatores para a fragilidade do povo azteca, porque eles, como já dito, eles tiveram alianças, tinham as armas e eles conseguiram chegar até a capital azteca. Mas o Cortés, ele teve que sair e deixar o imperador azteca, Montezuma,
como refém e retornar para Veracruz. Quando ele voltou a Tenochtitlan, a cidade estava em uma rebelião, porque havia tido esses conflitos internos entre os espanhóis e os astecas. Inclusive, o imperador Montezuma, ele chegou a ser morto com a pedrada. E dentro daquele emaranhado, daquele caos, Cortés, ele chegou a sair da capital para reforçar suas forças para retornar. E aí nós temos a conquista final. É isso aí, e já chegamos a quase 40 minutos, eu não vou me estender muito não, mas o que vai acontecer, o resultado final disso tudo é, de fato, a queda de Tenochtitlan e a dominação completa dos espanhóis ali naquela região. Inclusive, o território asteca vai ser rebatizado como Nova Espanha e é o fim de um dos impérios mais importantes e imponentes da Mesoamérica, mas aí já é papo para um outro episódio. Chegamos ao final da nossa gravação. E aí, meus amigos, vocês querem sugerir o que para esses nossos ouvintes? Eu vou dar uma dica rápida. Leiam o livro do Jacques Sustel, A Civilização Azteca. É um livro muito interessante, consegue estabelecer ali uma série de características e estruturas da civilização azteca que vai fazer com que você entenda bem o que é que a gente está falando, vai dar uma orientação bem interessante ali sobre como a gente consegue entender essa estrutura e todas as simbologias, porque ele aborda vários aspectos da cultura azteca. E aí, meus amigos, o que é que vocês querem falar? Eu vou indicar outro livro, que é um livro que eu gosto também bastante, que é do Tzvetan Todorov, chamado A Conquista da América, mas especificamente um capítulo que é muito legal, chamado Montezuma e os Signos, porque é muito importante a gente entender a constituição desses imaginários para a gente poder trabalhar, né, os encontros, os desencontros e os processos de dominação. E eu não vou deixar uma dica, mas vou deixar aqui uma pergunta. A gente viu aí sobre a Malish, se ela foi uma traidora ou não naquela situação. A gente pode trazer para o nosso contexto, né? Calabar. Aqui eu lembrei na hora. Será que Calabar foi um traidor, realmente? Olha aí. O Calabar que fez parte ali daquele período. Se você estiver ouvindo esse minipédia até agora, deixa lá nas nossas redes sociais essa sugestão. Polêmicas vazias. Seria uma boa, não seria? Polêmicas vazias, hein, Kleber? Rei português te mata, viu? Não sei. Se ele vier pra cá, a gente pega o ouro de volta. A gente já tá falando demais. É isso, galera. Chegamos ao final da nossa gravação. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.